Ok, show. Bem complexo. Beleza. E o áudio tá chegando por aí? Tá tudo bem? Sandra, eu vou já para o YouTube, tá? Eu vi que você acabou de entrar por aí, você estava perguntando se eu ia fazer live hoje, eu vou lá para o YouTube já já. Vou só passar uns 15 minutinhos aqui, depois eu saio, tá bom? Natan Bezerra de Menezes. É como eu queria que fosse meu nome. Não, Natan Rufino Bezerra de Menezes. Gente, vocês me ouvem bem? O áudio tá chegando tranquilo por aí? Qual vai ser o tema de hoje? Tô vendo aqui o que é que o povo sugere, mas na verdade eu vim mais para falar um pouquinho com vocês sobre o livro, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas lá no YouTube eu falo bastante. Eu tô com esse livro aqui, ó, publicado, Arrebatamento Antes da Tribulação, tá? Para quem ainda não sabe, deixa eu ver, cadê o foco? Aí, pena que fica ao contrário, né? Arrebatamento Antes da Tribulação, tá? Esse é o livro mais recente que eu publiquei. Ele tem 224 páginas, a letra é relativamente pequena. Eu queria concentrar num curto espaço de tempo tudo que eu pudesse falar sobre o assunto que eu considero relevante. E o livro já foi publicado. Eu fiz uma primeira remessa numa tiragem muito pequena, mas abri para pré-venda e todos os livros foram vendidos. Quando chegaram na minha casa, eu só tive que enviar para quem comprou e não deu para quem quis. Automaticamente eu já mandei fazer mais, mandei imprimir mais 500, tá? Sei que não é muito, mas se você tem interesse, já garante o seu. Tem aí uma loja no meu perfil do Instagram, que quando você entra nela aparecem os meus livros, e entre eles vai estar o Arrebatamento Antes da Tribulação. Se você tocar no link, eu acredito que ele deva abrir a minha loja lá no meu site e você pode fazer a compra. Lá tem todo tipo de possibilidade. Inclusive você pode optar por transferência bancária e aí você faz um Pix, depois você manda para mim o comprovante informando direitinho do que se trata. Aí você diz, ah não, Natan, eu comprei um livro lá e tal, já está com frete aí, esse é o valor. Aí eu vou conferir lá a tua compra e fica tudo certo. Tá bom? Aceita cartão, débito, boleto, todo tipo de coisa. Assim que o livro chegar, eu já envio para você. Então, se você está interessado, garanta o seu, não fique esperando não. Porque muita gente que esperou acabou perdendo a oportunidade na primeira tiragem, né? Então você tem algum avivamento? Como é? Você crê em o último avivamento de maneira que nunca houve antes do arrebatamento? Não, Henrique, eu creio no único avivamento profetizado pelas Escrituras para os últimos tempos. Os últimos tempos, eles não vão começar, eles já começaram no dia de Pentecostes. A Bíblia parece prever um tempo total de 6.000 anos do homem na face da terra. E provavelmente por isso, segundo alguns eruditos, estudiosos, é que Deus tenha determinado que o homem trabalharia 6 dias e no sétimo ele haveria de descansar. É como se fosse um rascunho da história do ser humano na terra. Lá em Atos 17, Paulo disse que Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. E ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isso é o que Paulo diz lá em Atenas, em Atos capítulo 17. E quando você começa a investigar nas Escrituras, você observa que há um testemunho de Deus em relação ao seu controle sobre o tempo e o limite. Esse limite mencionado por Paulo da habitação do homem na face da terra. E pelo que parece, de Adão até Abraão foram 2.000 anos, aproximadamente, né? De Abraão até a morte de Jesus Cristo, não até o seu nascimento, mas até a sua crucificação, foram mais 2.000 anos. Restando apenas os últimos 2.000 anos, que seria exatamente esse período da igreja. Então, desde quando a igreja iniciou com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós estamos nos últimos dias. Nos últimos porque ao todo seriam 6.000 anos e os últimos 2.000 são exatamente o que a Bíblia chama de últimos dias. Esse é o grande avivamento que o mundo precisava ver. É exatamente por isso que quando a igreja começou a falar em línguas, assim que eles pela primeira vez foram cheios do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, algumas pessoas que não entendiam o que estava sendo dito se escandalizaram pensando que era embriaguez, e Pedro precisou parar de falar em línguas, mostrando que nós temos o controle, e explicou numa língua conhecida do que se tratava. Ele disse, o que acontece aqui não é o que vocês estão pensando.
Eles não estão embriagados, sendo 9 horas da manhã, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Estavam embriagados do Espírito Santo, mas não como eles pensavam. E aí ele disse, na verdade o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí ele traz algumas características sobre profecias, línguas, sonho, visão, interpretação, etc. e tal. São as características dos últimos dias. Só que, segundo Pedro, era o cumprimento da profecia de Joel que tratava sobre os últimos dias, provando que se aquele foi o primeiro dia que a igreja cristã recebeu o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, então aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Esse é o grande avivamento que o mundo estava por vir, que o mundo estava por ver, ou que estava por vir para o mundo, né? Não existe nenhum outro grande avivamento que vá surgir nos planos de Deus. Claro, nós experimentamos um renovamento, nós individualmente ou como comunidade, uma comunidade local, numa cidade, num bairro, num país, nós experimentamos uma espécie de renovação através de uma dedicação maior, de uma busca maior, de uma entrega maior, quando nós oramos mais e etc. Nós, claro, aumentamos a unção sobre a nossa vida, individualmente ou corporativamente. Mas isso não significa que Deus esteja enviando um novo avivamento. O avivamento é esse. Ele veio e está aqui na terra desde o dia de Pentecostes. O que acontece é que a igreja cristã, não importa onde ela se encontra ou de qual época seja essa igreja da qual nós estejamos falando, ela sai do avivamento, ela entra no avivamento. Nós saímos do avivamento, nós entramos no avivamento. Então nós oscilamos em relação à nossa intensidade de busca, de interesse, de consagração, de oração, etc. e tal. Então nós experimentamos mais ou menos do poder e da glória de Deus. Tá? Então o que acontece é isso. Esse é o problema. Não é a falta de uma ação divina, de um poder disponível, ou do Espírito Santo, nem nada disso não. É porque a gente, nas nossas debilidades, nas nossas invirtudes, nas nossas fraquezas, ao longo da nossa vida, de geração em geração, nós acabamos oscilando em nossa comunhão com Deus. É só isso. Tá? Não é uma questão de Deus enviar ou não enviar um grande avivamento. Eu sei que, às vezes, quando nós mencionamos acontecimentos históricos, pontuais, numa cidade, num país, com uma determinada nação, nós costumamos nos referir a avivamentos que Deus enviou, né? Mas eu acredito assim, tá? Que o grande avivamento ele já está disponível, assim como o poder, assim como a eletricidade está disponível na fiação, já está disponível na casa, assim que a pessoa entra, mesmo que esteja tudo escuro, e ela precisa ligar o interruptor para que aquilo se manifeste. Não é que quando você liga o interruptor, a energia seja criada naquele momento, ou enviada naquele momento, ou alguma coisa aconteça exatamente no momento em que eu ligo o interruptor. A coisa já estava ali, o poder, a energia já estava disponível, já estava nos fios, já estava em contato com a lâmpada, mas faltava essa ação humana, né? Você ligar o interruptor para que a coisa se manifeste. Então eu penso assim, que Jesus Cristo esteve na Terra como implantador desta nova era na história humana, e ele mesmo disse que era conveniente para os seus seguidores, para os seus discípulos, que ele fosse ao Pai, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não iria vir. Mas uma vez que o Espírito Santo foi, uma vez que Jesus Cristo foi, o Espírito Santo veio e com a vinda dele iniciou-se então a igreja. E o grande avivamento que a igreja poderia experimentar é esse, que já está disponível. Agora, a experiência da unção na vida de alguém é muito subjetivo. Depende do quanto ela conhece a palavra, do quanto ela ora, do quanto ela tem comunhão com Deus. Isso é muito relativo, entendeu? Então é por isso que às vezes tem gente que vai na igreja e não sente nada, tem gente que vai na igreja e sai aos prantos, porque é uma coisa muito pessoal e particular. A comunhão, a sensibilidade, a capacidade de perceber a presença de Deus em todos os cantos. Não é necessariamente porque Deus não esteja agindo. É por isso que eu acho engraçado quando as pessoas vão para os cultos e dizem: Senhor, neste momento estamos agora entrando em Tua presença. O mais impressionante não é que elas estejam entrando, é como elas conseguiram sair. Como é que uma pessoa consegue sair da presença de Deus? Né? É isso que às vezes a gente não tem consciência. Deus ele é sempre presente, mas nem sempre somos sensíveis a esta sua presença. E tem coisas que nós fazemos que podem aumentar a nossa sensibilidade, coisas que nós fazemos que podem diminuí-la. Você observa, por exemplo, naquela passagem de Jesus Cristo que descia do Monte da Transfiguração, né? Quando ele desceu do Monte da Transfiguração, ele estava em oração ali com 3 dos seus discípulos, e
enquanto ele descia, parece que ele viu uma confusão de religiosos e os teólogos, os bacharéis e PhDs em divindade daquela época, discutiam com os discípulos de Jesus sobre o fato de um determinado garoto não ter sido curado. E a gente pode imaginar, né, o debate, não era da vontade de Deus, é porque Deus determina tudo, Deus é soberano, quando ele cura, ele cura, quando ele não quer, e Deus tem os seus propósitos, Deus escreve certo por linhas tortas, e lá vai. Mas o fato é que a incapacidade dos discípulos de terem curado aquele garoto, filho de um pai desesperado, depois vai ser explicada pelo Senhor Jesus Cristo, porque quando Jesus chega, que ele é surpreendido pela cena, ele pergunta o que é que está acontecendo. O que é que vocês estão discutindo com eles? Com os discípulos que tinham ficado lá embaixo, pelo menos os 7 dos 12, porque 3 tinham subido com Jesus, né? Os 9, aliás, que tinham ficado, porque 3 tinham subido com Jesus. E aí, o pai do menino se apresenta e diz: Senhor, o meu filho é lunático, desde a infância ele sofre muito, porque um demônio se apodera dele, às vezes para tentá-lo destruir, o lança no fogo, o lança na água, e está sempre tentando causar algum mal contra a sua vida. Eu trouxe ele aos teus discípulos, provavelmente o pai teria trazido para Jesus orar por ele e não para os discípulos orarem, mas como Jesus não estava lá, então os discípulos acabaram orando por ele. Porque, afinal de contas, os discípulos estavam sendo treinados para fazer exatamente as mesmas coisas que Jesus fazia. E Jesus garantiu isso. Vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço e outras maiores vocês farão. E de vez em quando Jesus enviava de duplas, 2 em 2, para saírem treinando, expulsando demônios, curando os enfermos e fazendo as mesmas coisas que eles viam Jesus fazer, né? Daí, o que acontece foi que o pai do menino se apresenta e diz: pois é, trouxe aos teus discípulos para que orassem por ele, mas eles não puderam curá-lo. E eu acho interessante que a Bíblia diga que eles não puderam, porque é diferente de eles não quiseram ou de eles não tentaram. Eles acreditavam que podiam e eles tentaram porque provavelmente já tinham feito isso. E se isso não fosse verdade, posteriormente, quando estavam sozinhos com Jesus, eles não teriam indagado Jesus a razão de não terem conseguido. Ou seja, era uma coisa assim que eles não entenderam porque desta vez não deu certo. Então, eles tinham experiência, já tinham feito isso antes, e tentaram mais uma vez abençoar alguém, curar alguém, ministrando no nome de Jesus, para que um demônio saísse, para que a cura se manifestasse, e não deu certo. Então, quando o pai do menino diz isso, eles não puderam, aí Jesus ele fala: ó geração perversa e incrédula, até quando vos sofrerei? E aí ele diz: traga o menino. Quando o menino é colocado na frente de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o demônio falou. O que mostra uma ligação muito grande entre aquele demônio e aquele menino. O menino estava na frente de Jesus, mas quem usou as cordas vocais do menino foi o demônio, mostrando aí uma ligação muito forte entre o demônio e a pessoa. É por isso que às vezes as características diabólicas são transferidas do espírito para alguém e, claro, o demônio também usa as características humanas à medida que se expressa. A voz, o conhecimento, a história. São espíritos que têm como, através daquela pessoa, interagir com os outros que são parentes e confundir todo mundo. É uma confusão. Às vezes a destruição ela vem junto, mas nem sempre existe essa presença, essa presente tentativa de destruir aquela vida, né? Às vezes são só enganos, mentiras, confusões, angústias. Nesse caso aí o demônio tentava matar o menino. Mas quando o demônio se manifestou pelo fato do menino ficar na presença de Jesus, Jesus percebeu, né, conhecedor das coisas espirituais como ele era, ele percebeu que aquilo não era uma coisa que tinha acontecido no final de semana passada. Era uma coisa que vinha se desenvolvendo há muito tempo. Porque para um relacionamento ganhar certa intimidade, leva tempo para ele ser desenvolvido. E como Jesus percebeu que o fato de o menino ficar na sua presença fez com que o demônio se manifestasse, então ele percebeu que era uma coisa de longa data. Por isso ele perguntou: há quanto tempo isso vem acontecendo? E aí o pai do menino disse: desde a sua meninice. Era uma espécie de demônio, era um pet, é um demônio doméstico, um espírito familiar, né? Era uma coisa assim, já era do convívio da família, todo mundo já entendia, já conhecia, quando acontecia, todo mundo aceitava, ninguém se revoltava, ninguém expulsava, talvez acalentassem o menino para que ele ficasse um pouco melhor, ficavam esperando aquilo passar, aquela convulsão, depois que tudo voltava ao normal e o pessoal tocava a sua vida. Então era uma coisa com a qual eles conviviam há bastante tempo.
E quando Jesus entendeu que era uma coisa de longa data, porque ele percebeu o que estava acontecendo, depois ele simplesmente, o pai do menino, aliás, né, ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me, se tu podes fazer alguma coisa. E é interessante, porque não é uma questão de Jesus poder, não é uma questão de Jesus querer, porque em muitas ocasiões Jesus foi incapacitado de curar as pessoas por causa da incredulidade deles. Você deve lembrar que lá em Marcos capítulo 6, versículo 5, e também Mateus capítulo 13, versículo 58, se eu não estiver enganado, diz que quando Jesus visitou os seus conterrâneos na sua terra natal, ele, está escrito isso, tá? Ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eu estou juntando aí Mateus 13, 58 com Marcos 6, 5 e estou criando o meu próprio versículo, tá? Eu juntei expressões dos dois textos que tratam sobre o mesmo episódio, mas cada um usa expressões diferentes e eu acho interessante a junção das declarações de Mateus e de Marcos. Então, o que a gente conclui dessa revelação é que Jesus não pôde. A incapacidade de Jesus de curar alguns na sua terra natal foi creditada à incredulidade dos seus conterrâneos. Ou seja, ele não pôde, ele deve ter querido, porque provavelmente ele tentou e não conseguiu. Para a Bíblia dizer que ele não pôde, é porque não deu certo. Não diz que ele não fez, ele não quis, ele não tentou, diz que ele não pôde. Alguém só pode dizer de você que você não pôde quando você tentou, a pessoa testemunhou a sua tentativa e você não teve êxito. Aí você não pôde. Quando você não faz nada, você não pode dizer fulano de tal não pôde. Ou ele não quis, ou ele não deu atenção, ou ele não deu a mínima, mas ele não fez. Mas quando você diz não pôde, é porque alguma coisa não deu certo. Houve uma tentativa e ninguém tenta sem querer, mostra que ele tinha vontade, ele quis, mas não deu certo. Então, às vezes, a incapacidade de Jesus de curar é acreditada à incredulidade da pessoa. É exatamente por isso que em muitas ocasiões, quando milagres aconteciam através de Jesus ou por causa de Jesus, ele dizia para a pessoa que produziu o milagre: foi a tua fé que te curou. Lembra da mulher do fluxo de sangue que veio por trás de todo mundo porque dizia consigo mesma? Ela inventou aquilo. Jesus nunca saiu pregando: toquem nas minhas vestes, outra vez vos digo, toquem nas minhas vestes. Quem tocar na minha roupa? Jesus nunca inventou isso, nunca disse isso. Mas a mulher disse consigo mesma. Botou na cabeça. Ela disse: se eu pegar na roupa daquele homem ali, eu vou ser curada. Então, ela decidiu, e a Bíblia diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de uma coisa que eu espero. Então ela criou essa convicção, essa certeza no seu coração. Ela ouviu falar da fama de Jesus, estava crente no poder de Deus que estava presente nele e decidiu que se apenas tocasse nele, pela sua fé, este poder sairia dele e curaria ela. Ela não disse: se Jesus apontar as mãos para mim e olhar para mim com olhos como bolas de fogo e sair os raios brilhantes das suas mãos. Jesus não precisou concentrar e fazer... Jesus não fez isso. Não foi Jesus que apontou o dedo, não foi Jesus que mirou nela. Foi a mulher que tirou o poder de Jesus pelas costas. Eu sempre gosto de dizer isso para o povo entender o que foi que aconteceu. A mulher tirou o poder de Jesus pelas costas. Pelas costas dele. Dá para pensar? Jesus, ele se surpreendeu porque o toque que ele sentiu foi diferente, não era um toque de curiosidade, como as pessoas o apertavam no meio da multidão, mas era um toque consciente, era um toque de propósito, era um toque de fé. Ele disse: não, alguém me tocou, porque eu senti, não toque. Ele disse: senti que saiu poder. Ele disse: saiu, não foi eu que coloquei para fora, mas alguém tirou. Ou seja, a mulher tirou o poder de Jesus para receber a sua cura. Quando ele se voltou perguntando quem tinha sido, disse: quem me tocou? A mulher acabou revelando: fui eu, Senhor. E contou toda a história, como nós conhecemos, né? Por causa disso. E aí então, o que foi que ele disse para ela? A tua fé te salvou. Em muitas ocasiões Jesus Cristo dizia isso. Então, quando aquele homem, pai daquele garoto, perguntou a Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Se tu podes... Jesus diz para ele: se tu podes crer, não é uma questão de Jesus poder ou não poder, ele diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Deixa eu conferir aqui uma coisa rapidinho nessa passagem, porque eu não quero falar uma coisa que eu estou com vontade aqui sem antes confirmar que é aqui mesmo que está escrito isso. Espera aí, só um minutinho. Tá chegando para junto da multidão, não puderam curá-lo. Direi, declaro
Sofre muito, apresentei-o, até quando? Traz o menino, repreendeu. Porque, peraí. Marcos 9:14. É porque essa passagem, ela também é registrada nos outros evangelhos, né? Eu acho que aqui em Marcos 9, ele fala uma coisa que não está no capítulo 17 de Mateus. É o mesmo registro, tá, gente? Cada um coloca uma coisinha que o outro não colocou, né? Veio Jesus imediatamente, há quanto tempo? Se tem compaixão. Em Marcos 9:22, o pai está explicando para Jesus Cristo o que é que acontecia com ele. E no versículo 23, Jesus disse... Não, o pai, no 22, diz para Jesus... Se tu podes alguma coisa... Porque os discípulos não puderam, né? Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu... Dependendo da versão que você estiver lendo nesse momento, aí no capítulo 9 de Marcos, no versículo 23, vai ficar um pouco confuso para você. Mas eu vou interpretar o que foi que aconteceu. Porque quando o pai do menino diz, se tu podes alguma coisa, porque os discípulos não puderam, então, por favor, tem compaixão, nos ajuda. Aí Jesus diz, se tu podes. Não é uma questão de Jesus poder. Ele diz, se tu podes crer, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, dizendo, eu creio, Senhor, agora me ajuda na minha falta de fé. Isso aqui é interessante, porque nós sabemos que no final da história, o pai do menino recebeu a bênção, né? E o menino foi liberto, foi curado daquele demônio. Então, obviamente que o pai estava crendo no coração, porque... Quem crê no seu coração e não duvidar no lugar onde ele não quer que haja dúvidas, que é no coração, embora existam dúvidas na cabeça, mas o pré-requisito bíblico para o milagre é você crer no seu coração e não duvidar no coração, no lugar onde não pode haver dúvidas. Se você crer no coração e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que você disser lhe será feito. Então, pelo que parece, o homem cria em seu coração que Jesus podia curar o seu filho, mas ele tinha dúvidas na sua cabeça, nos seus sentimentos, nas suas emoções, o que é perfeitamente normal. Mas a Bíblia também não toca no assunto de não haver dúvidas na cabeça, na mente, no processo de como é que a coisa vai acontecer, não interessa. A pessoa pode ter dúvida na cabeça o quanto for, o que a Bíblia diz é que a pessoa não pode duvidar no coração. Crer no coração e não duvidar no lugar onde não pode haver dúvida, no coração, porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Então o homem disse, eu creio, mas eu tenho algumas dúvidas. Pelo que parece, o homem cria no coração e duvidava na cabeça, porque se fosse o contrário, o milagre não teria acontecido. No final das contas, o menino foi curado. Mas os discípulos, depois que passou toda a história, chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, lá em Mateus 17, né? O que foi que aconteceu dessa vez que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Por que dessa vez não deu certo? Por que não pudemos curá-lo? Aí Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé. Ponto. Essa é a resposta. É uma questão de fé. E ele diz mais, porque se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui em Mateus 17:20, quando Jesus explica sobre o funcionamento da fé, que ele diz que quando a pessoa tem fé, ela diz alguma coisa, a gente tem que lembrar que esse dizer, esta expressão da fé, a fé fala, né? Nós temos, pois, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cremos, por isso falamos. Como é que Paulo diz? Nós temos, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei, assim nós também cremos, por isso também falamos. Né? Lá em 2 Coríntios, Paulo fala sobre o espírito da fé. Relacionando a fé com aquilo que se diz. A fé verdadeira é aquela fé que se expressa, ela tem uma voz. A fé não é gemer como quem está botando força para botar um ovo. Isso não é fé. A fé fala. A fé, ela tem uma expressão. Não é você falar o que o pregador pede para você falar só porque você vai repetir o que é certo, só porque você vai repetir o que está escrito. Fé não é confessar o texto bíblico como se fosse uma reza evangélica. Não é você imitar o comportamento de quem crê. Ah, se a pessoa está crendo na cura, então ela não toma remédio. Se é assim, como eu quero a minha cura, vou imitar o comportamento de quem crê e não vou tomar remédio. Não, fé não é imitar o comportamento de quem crê.
É totalmente diferente. Esse é o problema que algumas pessoas não entendem. As pessoas pensam que repetir o que a Bíblia diz, rezar as Escrituras, confessar a palavra, vai fazer com que aquilo pegue no tranco, né? Não, o milagre vai pegar no tranco. Eu vou ficar aqui perseverando em fé. Isso não é fé. Às vezes é mais incredulidade do que qualquer outra coisa. Porque, não, eu não estou dizendo que não é errado você, eu não estou dizendo que é errado você confessar as Escrituras, citar os versículos da Bíblia, decorar os textos, saber de cor, falar, porque afinal de contas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não existe boca mais próxima dos seus ouvidos do que a sua mesma. Então é bom confessar a palavra, repetir a palavra, ler a palavra, é bom, é maravilhoso. Mas a fé que funciona é aquela que quando você fala, você tem convicção no seu coração daquilo que você diz, como Jesus explicou em Marcos capítulo 11, versículo 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê o quê? Crê no que se fará aquilo que diz. Veja que Jesus, neste momento, ao explicar sobre fé, ele não está falando sobre crer naquilo que Deus diz. Ele está falando sobre crer naquilo que a pessoa diz. Por que Jesus está ensinando sobre fé ali em Marcos 11, 23? Porque os discípulos estavam admirados que aquilo que ele tinha dito para uma figueira, lá no versículo 11, 12 e 13, do mesmo capítulo 11 de Marcos, tinha dado certo. A praga que Jesus jogou na figueira pegou. Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira morreu. Os discípulos viram que o que ele disse aconteceu e ficaram impressionados. Aí Jesus percebeu que precisava ensinar uma lição de fé para eles. Então ele fala, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês têm que ter a fé do tipo de Deus. Porque se alguém disser a este monte, é um pronome demonstrativo, tinha um monte literal ali para o qual ele pudesse apontar. Afinal de contas, o que levou a esta discussão era uma figueira literal para a qual eles poderiam apontar e dizer, vejam como secou depressa a figueira, né? Então Jesus, ele vai e diz, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele diz. Esse é o segredo da fé. É você dizer uma coisa não duvidando daquilo que você diz. E esse é o problema do religioso, do cristão, que não consegue acreditar naquilo que diz. Estamos tão acostumados a marcar 8 horas e chegar às 8h30, estamos tão acostumados a falar uma coisa e fazer outra, a gente se treina a não ter palavra, que quando a gente diz alguma coisa, a gente sempre pensa que não vai acontecer, porque a gente se treinou a isso, né? E eu acho engraçado porque eu tive um pastor que já faleceu e ele dizia assim, se você marcar o culto às 8 da noite, comece às 8 da noite. Ah, mas só tem 4 pessoas. Então honre as 4 pessoas que acreditaram na sua palavra, em vez de honrar as 329 que não vieram, que não acreditaram no que você disse. Porque quando você espera as pessoas que se atrasaram e despreza as pessoas que já chegaram, você está desonrando os pontuais e está honrando os retardatários. E é injusto, né? Isso não é certo. Além de mostrar que você não acredita naquilo que você fala e você treina as pessoas a não ligarem para as suas palavras. Então é interessante a gente considerar essa questão da importância daquilo que você diz. Marcou 8, começa 8. Ah, mas não tem ninguém. Mas honre aquilo que você falou. Se você não pretende começar 8, não diga que vai começar 8. Se você quer começar 8h30, diga 8h30. Não, mas vai ser 8h35. Então diga 8h35. E isso é sempre bom porque você mantém a sua palavra, você treina o pessoal de forma positiva e você nunca vai desonrar as pessoas que não merecem. E vai honrar aqueles que chegarem na hora porque acreditaram naquilo que você falou. Então o grande segredo do funcionamento da fé, pelo que eu vejo no Novo Testamento, é a questão de você acreditar naquilo que você diz. E quem diz isso é Jesus Cristo. Aqui mesmo em Mateus 17, ao explicar para os discípulos porque eles não conseguiram expulsar o demônio, ele disse, é porque vocês não tiveram fé. Se vocês tivessem fé, vocês diriam, passa daqui para lá e ele passará. Agora, quando você disser, ele fala aqui sobre transportar monte, né? Em Mateus 17, 20, que é a mesma lição de Marcos 11, 23. O que significa que não é simplesmente dizer e esperar para ver se pega, para ver se dá certo, como se fosse um pé de coelho, né? Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Vai, continua, vai ver se tá... Em nome de Jesus, para ver se dá certo, para ver se pega. Não é assim. É você crer no coração, é você falar com a boca, crendo naquilo que fala, e aí a coisa funciona. Então, o que fez aqui com que a coisa não acontecesse foi a falta de fé dos discípulos. Mas, embora seja um versículo questionável, porque em algumas versões o versículo 21 aparece entre colchetes, indicando que talvez esse texto não esteja em todos os manuscritos conhecidos do tempo em que não havia imprensa, quando ainda não existia o Novo Testamento compilado como nós conhecemos agora, né?
Então é bem provável que isso aqui não estivesse presente. Mas essa frase aparece em outros contextos, em textos sem colchetes. O que quer dizer que talvez, caso ela não estivesse originalmente em Mateus 17, alguém achou por bem colocar aqui porque viu que era a mesma coisa, era o mesmo contexto, o mesmo princípio. O fato é que Jesus não está falando que só se pode expulsar certos demônios quando você estiver preparado através da oração e do jejum. Porque quando ele diz, esta casta não sai senão por meio de oração e jejum, ele não estava falando sobre preparação para fazer a obra, ou para entrar em batalha, ou para guerra espiritual, para cura interior, para expulsar certos tipos de demônios. Ele não está falando isso. Ele está falando que, às vezes, para você conseguir crer e se manter firme naquilo que você determinou em fé, você precisa estar sensível espiritualmente. Porque se você for um pouquinho mais carnal naquele dia do que em outro dia, você vai dizer pro demônio, sai, e ele diz, não saio. Aí você treme das pernas, aí você duvida do que diz, e ele vence. Quando você tem dúvida, você perde. Lembra que o próprio Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, mas reparando na força que o vento tinha, ele ficou com medo, duvidou e começou a afundar. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. A resistência do demônio, o demônio dizer que não vai sair, que não vai fazer, e você titubeia ali, você duvida, você fica com medo. Obviamente, o medo é a fé na coisa errada. Temer é acreditar no pior. Quando você acredita no que o demônio diz, automaticamente você duvida do que a palavra de Deus diz. E claro, a nossa fé, que é acreditar naquilo que nós dizemos, se baseia no que a palavra de Deus diz. Eu só tenho que crer naquilo que eu digo porque a Bíblia me ensina a fazer assim. Como Jesus ensina, aqui em Marcos 11, 23, como a gente mencionou aqui. Então, a questão do jejum, da oração, da consagração, da dedicação, faz uma manutenção na nossa sensibilidade espiritual e facilita a liberação da nossa fé, que realmente produz os milagres, expulsa os demônios e faz aquilo que nós esperamos que seja feito, tá bom? Não é uma espécie de jejum que você faz como um sacrifício em troca por um milagre que Deus vai te devolver, não é nada disso, tá? Esquece isso. O jejum não vai mudar Deus, nem vai forçá-lo a te atender. Deus continua o mesmo antes, durante e depois do teu jejum. O jejum muda você. O jejum é um momento em que o cristão decide orar um pouco mais e ele não para fazer uma ou duas refeições. E ele pula uma ou duas refeições porque decidiu que queria continuar em oração sem ser interrompido. O jejum é isso. O jejum não é uma espécie de ritual e sacrifício, uma mandinga gospel, que eu vou fazer essa oferenda ao Pai das Luzes para que ele possa trocar uma bênção por mim. Ninguém pode saber que eu estou nesse período de encantamento e por isso é que é segredo, porque é uma mandinga, é uma feitiçaria gospel. Não é isso, gente. Não tem nada a ver. Quando Jesus disse que se você estiver fazendo jejum, lava o rosto para não parecer aos outros que você jejuma, ele quis dizer que as pessoas da sua época, os religiosos daquele tempo, aparentavam piedade com o objetivo de parecerem piedosos, não que fossem. Então ele diz, quer fazer jejum? Você não precisa ficar dizendo, eu estou sofrendo para Deus, porque estou numa campanha, ai meu Deus! Ele está dizendo, deixa de besteira, deixa de frescura, lava o rosto, levanta a cabeça, vamos embora. Ele não estava dizendo que você não pode dizer que está em jejum, ou que você não pode falar para alguém que te perguntar. Ele estava dizendo que o seu objetivo não deve ser visto pelos homens. Depois você observa, Mateus capítulo 6, ele vai falar várias coisas interessantes sobre jejum, sobre oração, sobre dar esmola, e ele vai falar sempre que se o objetivo da coisa que está sendo feita for ser visto, você já perdeu a benção. Todas as coisas ali são colocadas nesta perspectiva, inclusive o jejum. Ele não está dizendo que as pessoas não podem saber que eu estou jejuando, tá? Então, entenda isso de uma vez por todas. O jejum não é uma moeda de troca com Deus, não é uma oferenda que você faz em tom de sacrifício para ganhar uma bênção que só com o jejum você alcança. Não tem nada a ver. O jejum é apenas um momento em que você não quer parar o período de comunhão, de oração, de consagração, de leitura, e você pula duas refeições, você fica um dia, 48 horas em oração ali naquele mover, naquela consagração, e aí você passa um tempo sem comer.
É isso que é o jejum, que é diferente de passar fome. Então, quando você for fazer jejum da próxima vez, não pense que você pode fazer jejum enquanto trabalha. Eu vou para o trabalho, vou começar a jejuar às 8h15 da manhã, depois do café da manhã. Quando chegar meio-dia que eu saio do trabalho, eu entrego o jejum a Deus. Isso não existe, gente. Isso não existe. Jejum não é isso, tá? Mas já falei demais. É quase o quê, meu Deus? 40 minutos aqui já nessa falação toda e eu vou pro meu lugar de direito. Vou sair daqui, tô indo para o YouTube, tá bom? Obrigado pelo carinho. Eu vim aqui só falar do livro, acabei falando sobre outras coisas. Eu tenho que pegar uma pergunta por vez, né? Porque senão não dá pra gente falar tudo. Olha aqui o livro, Arrebatamento antes da tribulação. Tá lá no meu site, tá? Compra lá, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Deus te abençoe. Tchau, tchau.